Agradeço aí a presença. Opa, tá saindo aqui? Beleza pura. Então é o seguinte, a gente vai dar um apanhado geral aí da odontologia digital e o porquê toda essa importância da odontologia digital. A gente tem um curso aqui em São Paulo, fica dentro do Laboratório Kion, em Pinheiros. O Laboratório Kion é um dos melhores laboratórios que a gente tem na América Latina em questão de equipamentos digitais, em fluxo digitais. Para quem não conhece ainda, vale a pena a gente chegar, dar um pulinho lá, conhece a equipe toda, conhece a estrutura. Lá tem praticamente quase todas as impressoras 3D que tem no mercado, quase todas as fresadoras que existem. E hoje o fluxo digital está muito mais importante do que a gente imagina. O fluxo digital hoje, ele faz tanto a parte da odontologia em qualquer tipo de reabilitação, como o planejamento de outras especialidades também. Então, por que entrar na odontologia digital? Qual é o fluxo digital? Por que a gente chama fluxo de odontologia digital? O que é isso? É eu pegar um paciente, peguei aqui a doutora Letícia, eu vou cuidar da boca dela, eu vou escanear a boca dela, vou fazer uma tomografia da boca dela, da arcada dela, e vou passar ela para dentro do meu computador. A partir do momento que ela entrou aqui, eu não preciso mais dela fisicamente e vou começar a trabalhar dentro do meu computador. Então, a partir disso é que começa o fluxo digital. Eu recolhi todos os dados do paciente e coloquei aqui dentro do computador. Aqui eu vou começar a fazer planejamento estético, planejamento endodôntico, planejamento ortodôntico, implantodôntico, tudo aquilo que eu precisar fazer de planejamento para a gente gastar mais tempo com o planejamento e menos tempo na vida real. Quando eu tirar daqui e materializar aquilo que eu programei, eu projetei para a boca dela, eu tenho certeza que esse programa aqui que a gente fez, esse planejamento, é o mais preciso possível para a gente ficar menos tempo nessa parte física real com ela. Então, o que a gente faz? A gente precisa, primeiro de tudo, entrar dentro com as informações dentro do nosso fluxo e lá sim a gente vai ficar mais tempo planejando para quando a gente materializar e falar, olha, agora eu vou entrar na sua boca realmente, agora eu vou começar a fazer desgaste, preparo. Aí a gente já tem uma boa parte já definida pelo digital. Isso daí não tem preço que pague, porque antes a gente vinha de uma maneira muito menos assertiva, quando a gente programava as coisas tudo na boca na hora. Hoje já não é assim. Implantes, a gente colocava implante onde dava, onde poderia colocar osso, ó, tem osso aqui, mas ele vai ficar inclinado. Ia colocar desse jeito aí, depois a gente se virava na prótese. Tinha que dar um somebody love lá na prótese para ele fixar mesmo numa posição não tão eficiente aí do nosso implante. Hoje a gente faz a engenharia reversa. Eu primeiro projeto aonde vai ficar o dente e aí sim eu programo e projeto aonde o implante tem que ficar para aquele dente sair naquela posição. Então essa desculpa, por exemplo, que saiu numa posição errada o implante, ficou um pouquinho mais, a saída do parafuso ficou para vestibular, isso daí não pode mais existir, desde que a gente tenha esse planejamento reverso com os arquivos digitais do paciente, tá? O que a gente precisa saber? Que a coisa mudou. Eu consigo fazer hoje uma metalocerâmica, por exemplo, em 1h30. Então eu não faço mais metalocerâmica, eu faço uma cerâmica oca, porcelana pura, metal free. Mas o concorrente dela no sistema analógico é uma metalocerâmica, que você vai demorar pelo menos umas 3 sessões para poder entregar isso daí para o paciente. Aí o que acontece? Nessas 3 sessões, eu posso diminuir no fluxo digital, no ShareSide, por exemplo, onde eu faço a impressão da minha coroa já no mesmo dia, eu consigo diminuir isso daí para 1h30. A partir do momento que o seu paciente faz uma coroa em 1h30 no seu consultório pelo fluxo digital, ele jamais vai querer voltar a moldar, a te entregar de novo, passar por aquela parte de vai para o laboratório, volta para testar, vai para maquiagem, volta para testar, depois a entrega final. Então a gente tem um monte de sessões que a gente enxuga isso daí.
E nos dias de hoje, cada vez mais corrido, a odontologia digital tem que estar presente. Evoluiu a digital. Antes todo mundo falava, não, o digital não funciona, ela não é tão precisa, as coisas vão mudando de uma velocidade tão rápida que não tem como a gente não deixar de entrar no digital ou pelo menos entender o que está evoluindo. Computadores, por exemplo, era uma coisa que há 50 anos atrás, isso daqui é a capacidade máxima dele, ó, aquela fita ali, é uma fita magnética que era onde guardava todos os dados ali. Tinha 64 KB. Hoje os laptops eles já aparecem com 2 teras praticamente. Então 2 teras para 64 KB, o quanto que nós aumentamos aí em 50 anos? Qual é essa diferença? Nós aumentamos em 3 trilhões de vezes a capacidade de um computador. A possibilidade ainda que agora está entrando em inteligência artificial, os softwares também estão entrando com inteligência artificial, reconhecem já comissura labial, onde é o nariz, curvatura de olho, se o plano tá bem certinho ou não. Então tudo isso, a inteligência artificial já aparece para a gente. Vocês têm algum contato já com scanners, odontologia digital? Não? Então isso daí, todo mundo fala que para você entrar na odontologia digital, você precisa de um scanner. E na verdade já não é assim. O que você precisa entender hoje é que você precisa ter conhecimento do digital para saber qual é o equipamento certo para o seu modelo de negócio. Então não adianta você achar que tá vendendo um scanner, o scanner está tanto, eu preciso desse scanner para entrar no digital, então não vou nem passar por perto. Está errado, porque nem sempre os modelos de negócio são para gastar dinheiro. Você pode estar no fluxo digital sem precisar de um equipamento desse. Então você pode chamar um scan service, você pode chamar o laboratório de prótese que tem o serviço de scan service, você pode mandar para a radiologia e ele já te manda o arquivo digital, e nesse arquivo digital você pode projetar, planejar todo o teu tratamento no computador, sem a presença do paciente. Então a gente entrou no fluxo digital a partir do momento que o meu paciente está aqui. Tá? E hoje, praticamente, tudo está no digital. Tudo que você pode ver de peça mecânica, tudo que você pode ver dentro de um carro, ele tem uma projeção em 3D. Tudo é projetado em 3D, com malha 3D. Então, quando a gente olha, por exemplo, um carro há 50 anos atrás, um Mustang, a gente tinha esse painel onde todos os engenheiros passavam horas desenhando aquilo lá, à mão livre, em papel vegetal, em prancheta e tal. Hoje, o que muda em 50 anos, olha o tipo de painel, como ele é mais simplificado. Olha o que a gente tem de estrutura aí, né? Digital, eletrônica, e o que mudou. Todos aqueles reloginhos lá que há 50 anos atrás fazia diferença, hoje a gente tem todo um módulo eletrônico que me dá todas as previsões e toda a mensuração que o carro pode me dar. E isso tudo, qualquer coisa que você está vendo, se você pegar esse controle remoto, se você pegar aquela câmera, se você pegar esse computador, tudo foi projetado com malha 3D. Não existe hoje praticamente nada sem antes o cara fazer um projetinho 3D. É muito mais barato, porque vai ser muito mais assertivo o projeto. Tá? Então hoje o que eles fazem? Tudo essa malha 3D aqui, ó. Então é tudo essa malhinha aí. Então você, com os vértices, você consegue mexer em alguma coisa, é muito mais fácil, você não precisa às vezes redesenhar, você precisa modificar essa malha 3D, tá? Nos fluxos que os meninos vão mostrar aí, que é o de implante, o de impressão 3D, a gente precisa entender alguns pontos, alguns nomes de arquivos do 3D, para entender como que funciona todo esse fluxo, tá bom? Então a gente vai lá, ó. Então, ó, o que a gente precisa saber em todas as nossas reabilitações, quando a gente entra no fluxo digital? Essas siglas aqui, ó, o CAD, o CAM e o CAI. O CAI acabou entrando depois, que é sobre engenharia, mas é o CAD e o CAM que é o fundamental aí para fabricar peça e para começar a mexer nessas malhas 3D. O CAD, ele é o desenho auxiliado por computador. O CAM é a fabricação da peça auxiliada pelo computador. Então você desenha no CAD e o CAM é que vai fabricar.
O CAI, ele vem um termo mais novo agora da engenharia, que é onde ele estuda as reações dos materiais. Então, todos os estudos que vocês verem de 3D hoje, se vocês pegarem artigo científico de 3D, vocês vão ver que tem alguma coisa com esse CAI aqui. Softwares que vão averiguar se a peça realmente está daquele tamanho, se não está. Então, o que acontece? No CAD, a gente tem alguns tipos de desenhos de malha. Então, a gente começa, primeiro de tudo, com o mesh, que é essa malha tridimensional. Depois, a gente vai para o wrap, que é onde eu tenho um refinamento daquilo que a gente projetou. E em cima desse wrap aqui, eu tenho esses pixelzinhos que eu posso dar esse aspecto aqui, que é a nossa textura. Então, isso daqui, cada pixelzinho desse vai vir uma cor. E essa cor é uma cor de fundo para dar essa textura aqui. Tudo vai funcionar assim nessa nova empreitada do digital, tá? Do 3D. O CAM é quando a gente vai materializar. Então, o paciente veio para o computador, aí eu vou materializar aquilo que eu projetei. Então, ou a gente faz, no caso de dentes, de reabilitações, de placas, próteses totais, guias cirúrgicos, tudo vai ser materializado aqui. Ou ela vai para uma impressão 3D, ou ela vai para uma fresadora 3D. As diferenças: uma manufatura aditiva, eu vou acrescentando material, e essa daqui eu vou tirando o material. Então eu pego um bloco bruto e vou removendo o material. Só que isso daqui, ele é mais dispendioso, eu gasto muito mais resíduo que a gente não vai aproveitar. Aquele não, ele já vai na conta certa, ele vai só acrescentando aquilo que precisa. Então essa é a diferença aí do CAM. E o CAI são esses gráficos e softwares que eles vão estudar o comportamento daquilo que foi fabricado. Se a peça tem precisão ou não, quais são os pontos de estresse que essa peça tem, se essa peça saiu exatamente, milimetricamente, ou às vezes até milesimalmente, ela está seguindo aquele padrão que a gente está precisando. Então o CAI, geralmente usado na indústria automobilística, ele resolve realmente, ele tem um controle para saber se a peça realmente seguiu aquele padrão e aquela precisão que a gente estava precisando. Isso daqui comprova depois, artigos do Baratieri, há mais de 10 anos atrás, comprovam que a gente tem uma precisão muito melhor da coroa quando ela é fresada e a gente tem replicabilidade. Então, por exemplo, eu consigo fazer a mesma peça quantas vezes eu quiser que ela vai sair exatamente igual. Quando você faz no modelo analógico, aí você entra num momento que o cara já é o artista. E um artista, uma obra de arte, não é replicável. O replicável é a odontologia digital. É isso que a gente precisa entender. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um paciente que estava na China, quebrou uma coroa, e em cima dessa coroa, ele me mandou uma foto e falou, olha, quebrou, mas só quebrou, não quebrou mais nada, só lascou um pedaço ali. O que eu faço? Eu arrumei um dentista na China que tinha o mesmo sistema que eu, mandei o arquivo que eu já tinha o desenho do dente dele, mandei lá para a China, e ele falou que, olha, eu demoro uns 40 minutos para chegar lá. Quando ele chegou lá, o dentista já estava com o dente fresado, com o desenho que eu já tinha feito. Então era o mesmo desenho, a mesma regulagem, tudo igual. Então esse intercambiamento a gente só consegue por causa do digital. Não tem outra maneira. Vocês já viram 2 tapetes persa? 2 Mona Lisa? Não tem como replicar isso. Você pode imitar, mas não chega perto. Então essa replicabilidade só acontece hoje graças ao digital. E com isso a gente consegue fazer bibliotecas de dentes naturais da gente mesmo, do seu paciente que tem a boca íntegra, não tem uma restauração. Escaneia a boca do paciente e guarda isso daí num arquivo digital. Então esses dentes daí, se por um acaso ele sofrer Deus o livre, um tombo, eu vou conseguir copiar exatamente o dente como era? Exatamente o dente como era. Está escaneado lá e a gente vai mandar replicar. Vai mandar imprimir ou vai mandar fresar, o dente está lá. Agora, quando a gente tem uma restauração,
a gente pode fazer ainda a técnica do carimbo, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu posso imprimir o dente natural, faço um carimbinho, na hora da restauração eu tiro todo o material carinhoso, vou colocar minha resina e faço a técnica do carimbo, ele vai sair exatamente a mesma anatomia daquilo que foi impresso. Então a gente tem hoje uma disponibilidade que a gente não precisa tanto mais da destreza de fazer uma anatomia tão boa na mão. Você consegue imitar através do digital. Pode demorar até um pouquinho mais, mas você tem muito mais assertividade, vai ter um conforto maior para o paciente, ele vai entender que aquilo era anatomia como ele era. Então, isso daí de biblioteca é excelente. O digital é um dos diferenciais que mais a gente aprecia essa biblioteca de dente digital. E vamos supor, eu posso pegar o seu caso, você tem um sorriso bonito, vou passar isso aí para sua mãe ou para sua avó que está usando dentadura. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a sua boca, redimensionar o arquivo digital na dentadura da tua avó. Vai ficar com a mesma textura, com as mesmas proporções, com as mesmas dimensões, com a mesma harmonia de proporção de tamanho, de textura. Então a gente consegue copiar isso daí para uma prótese total. Então o que acontece? Eu vou falar agora umas denominações de arquivos para vocês entenderem rapidinho, para eles conseguirem passar os fluxos digitais. O STL, ele é a extensão de arquivo. Quando você bate uma foto, qual que é a extensão do arquivo da foto? Não é o JPEG? JPEG é uma extensão de arquivo. Quando a gente faz um escaneamento, qual é a extensão universal desse arquivo? É o STL, que significa a triangulação dessa malha 3D ou a tecelagem estandartizada da malha 3D. O OBJ, ele é usado mais quando a gente faz um escaneamento de face. Nesses aplicativos de telefone para escanear a face do paciente, provavelmente o OBJ é o que é o mais indicado, porque ele vai te dar cor. Então você consegue um pouquinho mais de cor aí. Isso daí, no nosso planejamento, quando a gente tem tudo isso no digital, faz bastante diferença. O STL já não tem cor. Qual que é a diferença? O PLY praticamente é o futuro do STL. Agora, praticamente todos os softwares que a gente tem de design de dente digital aceita também a extensão PLY, que é o de polígono e que vai te dar a mesma coisa do STL, só que numa versão colorida. Ele tem a parte colorida do escaneamento. Então, são esses arquivos que a gente precisa entender do escaneamento de arcada. E a outra que a gente utiliza bastante é o DICOM. O DICOM é a extensão de tomografia, é a extensão para ressonância magnética, é uma conversão que teve dentro da medicina, que eles começaram a criar um arquivo com uma linguagem mais universal para todas as máquinas servirem para o mesmo intuito, para o mesmo objetivo. Então, esse arquivo vai ser lido em qualquer tipo de máquina. Qualquer máquina ela vai entregar essa linguagem universal para você ler em qualquer tipo de arquivo. Então, esse DCM, ele ainda pode ser para o FreeShape. O FreeShape ele tem uma linguagem MAN, quando você escaneia com o scanner FreeShape, que é o DCM. Mas o DCM também é o DICOM, tá? A extensão do DICOM. Opa, o DICOM, eu estou confundindo as mãos aqui, deixa eu passar para essa mão aqui. O DICOM, então, ele é o arquivo da tomografia e aí a gente vai coincidir as malhas do escaneamento com a malha da tomografia. E aí a gente vai colocar uma em cima da outra e vai projetar aonde está cada implante, vai planejar onde é a possível posição de implante e aonde é possível a posição de cada dente. Então, só depois que uma coisa conversa com a outra, é que a gente começa a ter o fluxo completo do digital. Tá joia? A extensão chama Digital Imaging Communication in Medicine. Então, isso daí é uma linguagem universal. Você pode ter nesse arquivo aí a data de nascimento do paciente, o sexo do paciente, a idade,
os arquivos que você vai precisar, tudo num Daikon só. Logo mais, provavelmente, a gente vai ter uma conversão ainda, que vão entrar mais arquivos dentro desse arquivo Daikon, e aí a pessoa fica com um arquivo praticamente único, tá? Mas é isso que a gente precisa. Então, ó, recapitulando, é o Daikon da tomografia, o STL do escaneamento, e aí vai dar um match. Se você quiser fazer o escaneamento do teu rosto, da face, é o OBJ, e se você quiser trabalhar de um modo colorido, é o PLY. Beleza? Mas aí o que acontece? É muito difícil a gente usar os nossos softwares. É complicado. O que eu coloquei aqui é o seguinte, aqui está o volante da McLaren e o volante da Ferrari. Praticamente são fabricantes diferentes, mas todos os botões que tem um aqui, as funções que tem aqui, vão ter aqui também. Então é a mesma coisa que um controle remoto de televisão. Eu não sei se tem um aí, mas é o seguinte, setinha para a direita é play, quadradinho é stop, brecou, duas setinhas para a esquerda. Aqui, ó. Tudo isso daqui é padrão. Se você pegar um controle remoto, qualquer um pega, sabe ir para frente, sabe apertar o play. Então, o que acontece? Existe uma padronização. Todos os softwares que a gente usa, a gente começa geralmente pelos gratuitos, não precisa gastar dinheiro para começar a desenhar. E a gente usa praticamente os mesmos botões. Pode até parecer complicado, mas as funções que tem aqui também. Então, aquilo que a gente fala, se você aprendeu a dirigir um Fusca, você vai dirigir uma Mercedes, vai dirigir uma BMW, uma Ferrari, não tem problema nenhum. É a mesma coisa. O digital, os controles são praticamente os mesmos, só às vezes muda o nome. Mas até os gratuitos que você baixa de graça no seu computador para começar a desenhar dente, eles são gratuitos, você pode começar pelo gratuito. É mais difícil? É mais difícil. Só que se você aprende a usar os gratuitos, quando você for para um dedicado para odontologia, você vai dominar esses arquivos aí, com certeza. Tá joia? Bom, e com isso, aqui era o controle remoto. Deixa eu passar para o João. E a gente acabou de ter uma aula de odontologia, mas de TI, né? Foi quase um técnico em informática, porque todos esses termos a gente fica assim, mas só convivendo com isso que a gente vai conseguir dominar mesmo, não é mesmo? E nunca se falou de tantas ferramentas computacionais, né, Luiz, como hoje. Só que há quase 40 anos atrás, um dentista e um engenheiro se uniram e trouxeram o CAD/CAM para a odontologia. 40 anos atrás trouxeram o CAD/CAM para a odontologia. E criou um fluxo, que a ideia deles era criar um fluxo onde o cirurgião dentista pudesse criar em ambiente de consultório a sua própria restauração indireta. Aquilo que você está querendo conquistar agora, eles já buscavam há 40 anos atrás. E a evolução desse processo todo se deu o nome de um fluxo chamado chairside, que é esse aí. O que é o chairside traduzindo? É ao lado da cadeira. É quando você traz para a sua clínica tudo aquilo que você enviava para o técnico, para o laboratório de prótese. Né? E quando você entra nesse sistema, ou quando você é abordado pelas empresas, qual é o primeiro conceito que eles querem vender para você? Que você vai deixar de moldar e de ter um molde. E é muito mais do que isso o chairside, é muito mais. Né? O que a gente faz, vai deixar de fazer? Tudo aquilo que o laboratório faz hoje, né? Quando a gente envia para ele. Desde o enceramento, a estratificação, a fundição, a cocção e tudo mais. Isso ele leva de 2, 3, até 3 dias para realizar um trabalho cerâmico. E aí você assume isso tudo em seu ambiente de consultório. E como que é esse fluxo, né? Vai ser o escaneamento intraoral, o escaneamento do seu restauro, seja ele uma prótese, uma coroa, uma faceta ou uma prótese sobre implante. O desenvolvimento dentro de um software. Aí você vai desenhar, assim como o Dr. Demetrio disse, vai ter lá a setinha para o lado, vai fazer a delimitação, quero suavizar, quero caracterizar melhor aquele dente. Você consegue desenhar o dente do seu paciente. E depois você vai para o CAM, que pode ser uma fresadora, e hoje, com o desenvolvimento das impressoras, você consegue, às vezes, fazer o chairside
de uma forma impressa, que logo mais o Rafa vai discutir isso conosco. Né? E qual que é, o que a gente percebe que trouxe essa sonhada vontade nossa de se unir e montar um curso que é o Excelência em Odontologia Digital? É perceber que não foi como a gente, né, teve as dificuldades no início, mas não só nós tivemos essas dificuldades, muitos outros colegas também têm. Por quê? Ninguém tem, ou muito, às vezes vocês mais jovens possam ter, a odontologia digital na graduação. A gente não teve isso na graduação, essas informações, esse conhecimento. Então, as empresas não promovem esse tipo de treinamento. Então, a gente percebe que a dificuldade que se encontra hoje foi onde nasceu o nosso curso. Né? E quando você assume o ShareSide, em ambiente de consultório, você tem que começar a dominar aquilo que você terceirizava para o laboratório, como definir a translucidez da sua prótese, entender todas as cerâmicas disponíveis, qual é a resistência que ela vai ter, qual é o metamerismo desse restauro, o que é isso? Como ele se comporta em diferentes luz, né? Em diferentes ambientes de luz, como aquele material se comporta, qual é o perfil do seu paciente, um bruxoma, um perfil com a oclusão encaixada. Então você tem que trazer aquele conhecimento que antes você, né, como o Rafael brinca, terceirizava no papel de pão, colocava A2 e mandava para o laboratório e nem sabia qual era a cerâmica que estava vindo. Então você tem que trazer para você todo esse conhecimento dos materiais escolhidos. Né? No ShareSide, na prótese sobre implante, que é o que a gente escolheu para detalhar um pouco mais esse processo, os blocos vêm perfurados. Por que eles vêm com essa perfuração? Porque a estratégia de fresagem na fresadura, esse movimento de perfurar todo, atravessar todo um bloco, é deletério para o motor e deletério para as fresas. Então, há necessidade desse bloco vir fresado e numa fase macia. Você não vai pôr um dente roxo no paciente, não é mesmo? Então, essa fase macia, por quê? Porque depois ele vai para um forno, onde ele vai receber o calor necessário para atingir as propriedades físicas e ópticas que a gente deseja. Então, se esse bloco é uma cor A2 e ele é HT, por exemplo, tem uma translucidez mais alta, quando você vai para o forno, ele vai sair com aquele resultado. Né? E a gente utiliza para esse processo todo um equipamentozinho, um pilar chamado T-Base, né? Que ele é feito de forma usinada, com um encaixe perfeito sobre o seu implante, fazendo com que você não tenha sobrefundição quando a gente usa uma UCLA, por exemplo. Então a gente respeita e traz mais precisão para o nosso restauro sobre implante. E quais são os componentes protéticos para o CAD/CAM no fluxo sobre implante? Nós temos um análogo, sendo ele híbrido, ele pode funcionar tanto para modelo impresso como para gesso. No caso do ShareSide, como a gente não tem o modelo, ele vai ser uma peça para você poder checar o seu trabalho. Você vai ter o T-Base, que da plataforma para cima, ele vai ter duas medidas, large ou small, um diâmetro mais estreito ou large, 3.9 ou 4.5, e da plataforma para baixo vai variar conforme o index do seu implante de escolha e a altura de cinta. Então você tem que ficar atento à sua empresa, o sistema que você usa, para ver se ele tem o T-Base que você precisa, se ele tem diferentes alturas, se ele vai trazer a solução para esse tipo de fluxo de trabalho para você. Um parafuso passante, então se vê e percebe que esse tipo de trabalho ele tem que estar muito bem posicionado, o implante. Implantes mal posicionados, às vezes, pode até inviabilizar esse tipo de tratamento. E o escambore. Esse escambore é encaixado no T-Base e é ele que vai levar para o nosso software as informações dessa peça. E assim a gente poder desenvolver o trabalho dessa coroa. Esse seria o conjunto quase em posição, esse seria o conjunto em posição. Esse seria um exemplo de uma carga imediata, você pode escanear e fresar em PMMA e já está lá, se deu um torque, está confiante, você já pode realizar o trabalho na hora. E aí depois que você posicionou tudo, aí sim você vai com o scanner intraoral fazer o escaneamento do seu paciente, respeitando todo um processo. Faz uma ancoragem no molar, para quê?
sempre que você der uma continuidade, o seu scanner se perder, você volta naquele dente que está, uma ancoragem, ele se acha novamente, você continua. Remover luz que não seja a do scanner, e assim outras dicas. Uma vez escaneado, a gente vai colocar esse trabalho dentro do software, e ali a gente vai ter uma sequência intuitiva, junto com o auxílio da inteligência artificial, onde a gente vai ter a captura, vai gerar um modelo, vai gerar um design onde desenhamos esse dente, vamos escolher o bloco, o material que vai ser utilizado, o T-Base que foi utilizado, e aí depois o bloco em posição, que aí sim ele vai para uma fresadora. E existe dois caminhos no chairside, né? Uma fresagem de um bloco apenas, aí a gente faz um bloco monolítico sobre o T-Base, ou dois blocos, onde a gente pode fazer múltiplas camadas, onde você posiciona um pilar, sendo ele zircônia, um MX, por exemplo, e depois uma coroa com material cerâmico de escolha seu. Esse seria um material fresado de silicato de lítio pré-sinterização. Aí a gente vê, como nós não temos um modelo, qual é importante a precisão do encaixe entre esse pilar e o bloco, porque qualquer micromovimento aqui, você vai levar isso para a boca, gerando uma desadaptação. Esse seria um trabalho finalizado. E nós falamos muito da prótese sobre implante, mas na verdade a gente também soluciona casos no chairside, próteses, facetas, sobre dente também, ok? Pessoal, então aqui todo mundo já entendeu que nós não precisamos ter equipamentos para iniciar no digital. Não está dando para ouvir? Não, ele é só para gravar. Tá. Estão falando baixo? Falando baixo? Pessoal, todo mundo aqui já entendeu que a gente não precisa comprar equipamentos para entrar no digital, que o mais importante é o conhecimento, né? E aí que vai entrar o LabSide. O LabSide acaba sendo a porta de entrada mais simples, mais inteligente para quem quer ingressar no mundo digital. Por quê? Os laboratórios grandes hoje conseguem te emprestar um scanner, eles mandam um profissional lá, capacitado, com o equipamento, para fazer o escaneamento do seu paciente, muitas vezes até sem custo, dependendo do número de trabalhos, o número de elementos que você vai fazer. Outra coisa importante, existem também os scan services, que vocês podem contratar esse serviço para fazer escaneamentos pontuais na sua clínica. A partir daí, com a odontologia digital, surgiu um novo negócio. Além dos laboratórios digitais, existem também os planning centers, que são os centros de planejamento que nos ajudam, nos auxiliam no planejamento do nosso paciente. Qual a grande vantagem que eu vejo do Planning Center? Ele te obriga a planejar mais, a planejar melhor, a sua comunicação com o paciente fica muito mais fácil, muito mais fluida, você consegue fazer o paciente entender o tratamento, consequentemente você vai faturar mais, você vai fechar mais tratamentos. Outra grande vantagem, o tempo. Como nós temos um trabalho muito mais preciso, você acaba tendo menos consultas do que no método tradicional. Isso vai gerar para você muito mais qualidade de vida. Vou falar um pouquinho aqui do enceramento num Planning Center. Então, o que a gente precisa ter, quais arquivos nós precisamos enviar para o centro de planejamento para poder fazer esse caso. Então, nós tiramos uma foto 2D do paciente, uma foto simples, com qualidade, e mandamos o escaneamento da arcada. Eles vão juntar as imagens, fazer o match que o Demétrio falou anteriormente para vocês, e aí a gente vai conseguir colocar, fazer como se fosse um mock-up virtual nesse paciente, avaliando a estética e a função. Outra grande vantagem que o Demétrio falou também é a questão da biblioteca de dentes. Então nós temos infinitas bibliotecas para poder colocar no caso e ver qual se encaixa melhor. Questão do sorriso doador e tudo mais. Aqui é um planejamento ortodôntico. Então nós vamos fazer o mesmo match, da mesma maneira que foi feito no caso anterior de enceramento.
Vejam como ficou bem certinho, casa na foto do paciente esse arquivo e nós vamos ter uma previsibilidade do caso. Então nós vamos saber quanto de slice vai ter que ser feito, uma previsão de quantas placas vão ser utilizadas e volto a bater na tecla. Nós temos aí muito mais assertividade na comunicação com o paciente se vê, ele se enxerga naquilo, ficando muito mais fácil o fechamento de um tratamento. Aqui só com a movimentação dos dentes. Então a gente consegue ver essa projeção agora sem a foto, por oclusal, o antes e o depois, superior e o inferior agora por oclusal também, o antes e o depois. Outra especialidade que foi muito privilegiada com a odontologia digital foi a cirurgia de implantes. Hoje, com a cirurgia guiada, ela dá muito mais precisão, muito mais qualidade nos nossos trabalhos. Lembra que o João falou que se o implante estiver mal posicionado, muitas vezes a gente não consegue trabalhar com esse sistema digital? Teria que fazer um caso múltiplas camadas, seria muito mais complicado de trabalhar dessa maneira. Como que é feito esse planejamento digital de implantes? Carregamento da tomografia do DICOM e carregamento do escaneamento. Nós vamos buscar 3 pontos visíveis, tanto na tomografia e no modelo, no STL do paciente. E aí o software tem uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai casar as imagens, sobrepondo essas imagens, deixando dessa maneira. Tá? Quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, a gente começou a ter alguns insucessos e começamos a querer entender o que acontecia. Era justamente aqui no MET. Por quê? A sua guia vai ser fabricada em cima do escaneamento, como se fosse seu modelo. Então, você vai pôr na boca do paciente, ela vai encaixar. Porém, a sua cirurgia foi planejada de uma maneira errada no software. Então, ela vai reproduzir esse erro no software. E a gente demorou um tempo para entender isso. Tá? Então, essa é a fase mais importante da cirurgia guiada. Após isso, a gente entra no planejamento reverso de fato. Você vai passar o que você faz no analógico para o digital. Então, você insera o trabalho. Eu busco sempre próteses reversíveis, então, dentes posteriores no centro da oclusal. A gente consegue olhar, é um caso meio limite, de repente, para 2 prezinhos, mas ficou bacana. O paciente questionou esse caso. Pô, doutor, não dá para fazer um dente só? Eu coloquei um molar lá para ele ver, ele falou, não, vai ficar um negócio horroroso, pô, tá o canino e um molar, imagina. Ele, né? Então, volto a falar, a comunicação é primordial com a odontologia digital, ela ajuda demais. A gente consegue fazer todas as movimentações do implante, nem aqui, um aluno me questionou uma vez, poxa, um implante de 3,5 num osso desse tamanho, como é que eu vou pôr um implante maior com aquele espaço para o 14 e para o 15? Não dá. Então, tudo isso a gente consegue enxergar aqui. Validando a posição do implante, nós vamos desenhar a guia e o software vai liberar o arquivo da guia cirúrgica. Essa guia pode ser impressa ou fresada. Um outro ponto bacana também do software de cirurgia guiada é que ele libera um relatório, que é uma guia de fresagem, né, como se fosse um manual. Então eu escolhi o implante X, ele vai falar o kit que eu vou ter que usar, as anilhas que eu vou ter que usar, as fresas que vão ser usadas nessa sequência dos implantes que eu planejei, o que facilita muito em casos múltiplos. Outra coisa bacana, ele sai um report também, que como se fosse uma tomografia que a radiologia te manda, com as janelinhas, com os cortes de 1 em 1 milímetro, 3 milímetros antes do implante e 3 milímetros depois do implante, que te ajuda também na documentação do caso. Pessoal, agora eu vou falar de quando nós mandamos as imagens para os planning centers, para os laboratórios. Já vamos passar agora para realizar trabalhos. Aqui é o mesmo caso, e se vocês olharem, olha a mordida como é que está errada. A primeira ali está correta, a segunda está errada. Aqui é um caso meu. Quando eu fui olhar, mandei o paciente embora, fui olhar, falei, poxa, essa mordida está errada. Né? Não tem aquele meme do dinossaurinho que pede o paciente morder, ele morde em todo lugar, menos onde precisa. Todo mundo passa por isso. Então, aqui é um ponto de atenção, é uma coisa simples da gente resolver, mas se você for mandar o paciente embora, ele vai ter que voltar para fazer um novo registro oclusal. O outro ponto importante é a interpolação das malhas.
A interpolação das malhas acontece muitas vezes quando a gente tem dificuldade de escaneamento. Então, mandíbula, edêntula, caso com protocolo ali, para o scanner fazer a transição da prótese para a gengiva, muitas vezes dificulta. E ela vai subir como se fossem umas escamas no escaneamento. Esse slide aqui dá para vocês verem de uma maneira mais bacana. Olha aqui, ó. É como se fosse uma moldagem repuxada, bolha na moldagem. É um insucesso aqui no escaneamento. Terceiro ponto importante é preparo, né? Tanto no analógico quanto no digital, o preparo tem que ser validado, o término tem que estar visível, o preparo tem que estar expulsivo. Tem poucas alterações de regra para você fazer uma prótese digital para analógica, mas basicamente isso aqui já dá para vocês terem uma boa noção. Validando, passando por essa triagem, validando o escaneamento, nós vamos passar para o CAD, para o desenho do trabalho solicitado. Então aqui eu deixei várias opções, a gente pode fazer hoje já próteses totais, protocolos, fixa sobre implante, coroas. O que você imaginar hoje, o laboratório digital já consegue fazer, porque os softwares já estão preparados para isso. Não vou entrar muito nesse detalhe pelo tempo. Após o desenho, após o CAD, vamos para onde? Vamos para a fresagem do trabalho em questão. Faz a fresagem, o João já explicou um pouquinho, o Demetrio já explicou um pouquinho. Fresamos os discos para casos maiores ou blocos para casos unitários. E a partir daí, ele sai da fresadora praticamente pronto. O que a gente precisa fazer? Acabamento, polimento, maquiagem e glaze, a humanização da peça. E aí a peça já pode ser instalada. É o mesmo caso do João, a gente quis mostrar o quê? Que não importa se é chairside ou labside, nós conseguimos um resultado muito próximo com as duas técnicas. Concorrência desleal, hein, meu? Concorrer com agronejo, agora a moda é essa. Agronejo, não é mais sertanejo. Pessoal, é o seguinte, depois desse avalanche de tecnologia, fica aquela preocupação, né? Será que eu tenho que entender tudo isso? Será que eu tenho que adquirir tudo isso? Será que eu tenho que investir tudo isso, né? E eu queria começar essa parte final da nossa fala trazendo uma notícia boa. Não boa, excelente. Você quer uma notícia excelente, Lê? Quer? Então vou dar uma notícia. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de dar uma notícia profissional excelente. Não, notícia profissional. Tá? Seguinte, olha esse trabalho da Universidade de Oxford que diz que até 2030, qual a chance das profissões sumirem? Serem substituídas por robôs. Tá? Por computador. Então, vai extinguir aquela área e vai ser substituída por uma área computacional, tá? Olha só, se eu fosse agora técnico em prótese dentária, eu estaria um pouco preocupado, tá? Não desesperado, preocupado. Tá? Por quê? Qual a chance de um técnico convencional em prótese dentária, TPD, sumir até 2030? Tá aqui, ó. É muito ou pouco? Muitíssimo, né? Por que 97 não é 100? Falta 3% aí. Esses 3% são os artistas. São os Michelangelos da porcelana. Esses caras nunca vão sumir. Então, quem quiser um trabalho extremamente refinado, um nível de exigência altíssimo, dentes unitários, isolados, vão cair na mão desses artistas e ponto final. Eu acredito que a máquina ainda não vai conseguir copiar a sensibilidade humana de percepção. Acredito que a gente não vai ver isso, mas um dia vai chegar, tá? E a notícia boa que eu tenho para passar é o seguinte. Nós, cirurgiões dentistas, atendemos no consultório. Qual a chance da gente sumir, a nossa profissão ser extinta? É muito ou pouco?
baixíssimo. Então a notícia é excelente. Isso quer dizer o quê? Que os pacientes vão ter que nos aturar. Lembra do Zagallo? Vão ter que nos engolir. Nós somos um mal necessário. Não fala isso, não. Então, o que acontece? Aonde eu quero chegar é o seguinte. A odontologia digital é uma ferramenta. É mais um artifício do canivete suíço do cirurgião dentista. Mas ela não vai fazer nada sozinha. Ela é uma ferramenta, ok? Então, eu não vejo a possibilidade ainda de uma máquina fazer um planejamento e uma extração de terceiro molar incluso. Vocês imaginam isso agora? Não vejo. Vocês veem a possibilidade de uma máquina fazer uma remoção de cárie e uma restauração robotizada, sem a presença de um profissional? Não. Um preparo protético, prova e cimentação de uma coroa? Eu não vejo ainda. Então, se ainda a gente precisa da necessidade humana, a chance da nossa profissão sumir é baixíssima. Por isso que a notícia é boa. Porque tem várias outras profissões que vão passar pela extinção, porque a tecnologia vai engolir, tá bom? E aí, assim, eu vou finalizar falando da impressão 3D e a gente diz que o futuro é impresso porque é a área da odontologia digital que talvez mais tem crescido nos últimos anos. Mais se tem desenvolvido materiais, tá? No âmbito comercial industrial, a impressão 3D é uma das áreas que mais evolui. Por quê? Porque se desenvolve tudo. Isso devido à inteligência de confecção. Porque no âmbito industrial, eu tenho duas formas de se fazer um produto. Ok? Ou eu vou pegar um bloco e vou desgastar até ele ficar no formato que eu quero. Isso é chamado de usinagem, fresagem, desbaste, torneamento. O que é isso? Eu vou pegar um objeto e reduzir até chegar no formato que eu quero. Ok? Lembrem da escultura. Michelangelo não pegou uma pedra de mármore e esculpiu até virar Pietà? Aí perguntaram para ele, você que esculpiu? Ele falou, não, eu não esculpi, eu só tirei os excessos, porque a imagem já estava lá dentro. O que é o computador? É uma série de informações que passa para a fresa para reduzir o excesso. E a pergunta que eu faço é, o que se faz com aquela sobra? Vai embora para a natureza. Então, quando eu falo de um sistema fresado, eu falo que a sobra ou o refúgio é jogado fora. Quando a gente fresa um dente, o que é feito com aquela cerâmica que sobra? Posso reaproveitar? Não dá para usar para nada, vai para o lixo. Tá? Então não é um sistema inteligente. O sistema impresso é inteligente porque, como ele é feito de um processo aditivo, eu vou acrescentando, adicionando materiais por camadas. Então a chance de eu ter sobra de material é muito pouca, me sobra muito pouco material. Pouco volta para a natureza. Então pouco eu poluo, é uma etapa, um processo mais inteligente. Por isso que mais se evolui. O que eu menos quero é desperdício de material. Tá? Além do que, a possibilidade da impressão 3D abre um recurso de eu conseguir fazer objetos de geometrias variáveis. Eu consigo um objeto desse fazer do sistema fresado? Não consigo. Não tem fresa que faz isso. Ah, Rafa, mas eu consigo ter um molde e fazer um processo injetado. Consigo, mas como é que eu desmoldo isso? Não tem como. Com impressão 3D, eu tenho opção infinita de geometria para fazer. Tá? E aí a odontologia usa e abusa do artifício, que eu posso ter formatos variados para chegar no objeto que eu quero. Tá? Falando basicamente dos tipos de impressora que a gente tem em odontologia, no início da impressão se usava muito a impressora de filamento. Vocês já ouviram falar de impressora de filamento? O que era? Era um bico, uma extrusora que pegava um rolo, um fio de material, e o material era termoplástico. O que significa? Aquele material já estava pronto. Eu aquecia ele e esculpia através de XYZ, e esculpia o objeto que eu quero. Mas aquele material já estava pronto, eu só aquecia e esculpia, tá bom? Os outros três tipos de impressão na odontologia, que é LCD, DLP e SLA, basicamente o que é? LCD
placas LCD, como a gente tem no celular, no iPad, nas telas touch, tá bom? DLP são projetores e SLA laser, ok? Em termos de assertividade para consultório, o que é mais inteligente? Se eu pegar a tecnologia LCD e DLP, eu faço essa impressão por camadas. Então não interessa a extensão da minha camada. Eu posso imprimir um dente ou 30 dentes, o meu tempo de impressão vai ser o mesmo, ok? Porque a impressora entende camadas. Agora, se eu tiver com uma impressora a laser influi a quantidade de elementos, porque o laser ele vai fazer o quê? É como se eu estivesse desenhando o objeto e polimerizando minha resina. Então ela é um pouco mais demorada, tá? A impressora é mais cara e as resinas são mais caras, por isso que acabou se deixando em desuso as impressoras a laser. Se usa mais impressora LCD e DLP, LCD e projeção, tá bom? Por que se desenvolveu então as resinas? Porque se eu tinha um material, o objeto de entrada da impressão 3D eram protótipos, cirurgia bucomaxila, eu tinha que fazer um protótipo. Então, aquela resina precisaria ter uma definição, uma acurácia, uma fidelidade altíssima? Não, porque era um protótipo de estudo. Quando eu vou fazer uma documentação ortodôntica e a clínica me manda um modelinho cortesia, aquilo tem uma definição enorme? Não, é para estudo. Tá? Só que aí começou a fazer o quê? Desenvolvendo resinas e hoje em dia eu consigo imprimir quase que tudo que a gente usa dentro da odontologia. Eu consigo imprimir desde modelos, tá? Até gengivas artificiais para modelos de implante, consigo imprimir placas interoclusais, consigo imprimir guias cirúrgicos, aí a gente entra nas famílias da resina biocompatível. O que é biocompatível? Resinas que ficam em contato com a cavidade oral e não me trazem prejuízo aos tecidos. Isso são resinas biocompatíveis. Posso imprimir com uma resina de modelo e deixar em contato com a boca? Não. Não, porque não foi feita para isso. Vai ser nociva. Posso imprimir com uma resina de provisória e deixar em contato com os tecidos orais? Posso. Tem Anvisa, foi feito para isso. Todos os testes foram feitos para que essa resina não seja nociva aos tecidos orais, tá bom? Então, o que mais se desenvolve hoje em dia na impressão 3D são as possibilidades de impressão, tá? No final, a gente vai falar um pouco aonde tem chegado as resinas para impressão de dentes, prótese, até a impressão de dentes com carga, que são próteses de longa duração, ok? Essas são as etapas de impressão, independente do sistema que você vai usar. O Demetrio falou bem dos arquivos. Tudo começa com o arquivo 3D, o arquivo STL. O que você vai fazer com aquele arquivo que está dentro do computador? A impressora 3D, ela tem uma linguagem própria. Ok? Tá gelado aqui, né? Eu tô com medo de mexer o braço e quebrar. Mas também nós estamos... Parece a Elsa aqui, meu. Caramba. Então eu vou gerar esse arquivo STL, eu vou colocar num software dedicado para odontologia que vai me gerar um objeto. Lembra que o Demetrio falou que o STL é uma camadinha? O T do STL tem uma vertente que diz que é de tessellation. Tessellation é do latim de tessella, tecido. Então o STL é uma camadinha. Eu consigo imprimir uma camada? Não consigo. Eu preciso dar volume. Então fazer um objeto, tá? Que vai gerar o meu objeto virtual ou digital. E aí vai passar por uma seção de um software de fatiamento. Lembra que eu falei que a impressora imprime por fatias? Então a impressora só vai entender um arquivo fatiado, ok? E vai gerar uma minha impressão propriamente dita, tá? Essa é a etapa de impressão que a gente precisa, ok? Aonde revolucionou e foi o meu meio de entrada para a odontologia digital? Eu queria otimizar os meus protótipos, as minhas provas de reabilitações estéticas, ok? Todo mundo usa o que aqui para fazer protótipo direto na boca do paciente? Usa o quê? Resina bisacrílica, ok? O meu sonho era fazer o quê? Uma extinção da bisacrílica da minha vida. É possível? É. Você mexe com resina bisacrílica? Você mexe? Mexe, 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 mexe.
Você gosta de mexer com bisacrílico? É um material bom? Não. É chato mexer? Chato. Então a gente apelida, sabe do quê? Do que, João? Do que a gente chama bisacrílica? De sogra. Por quê? Porque é um mal necessário. Você tem que conviver, né? E tem que saber lidar. Então a bisacrílica gera o quê? A nossa aprovação do tratamento. Para dar início ao nosso tratamento propriamente dito. Se o paciente não aprova, ninguém recebe. Como que eu vou tirar do consultório a bisacrílica? Eu vou digitalizar o meu processo. Hoje em dia é possível? É. Eu consigo materializar o meu protótipo. O meu mockup, que é o meu ensaio restaurador em acrílico, que vai ser feito direto na boca do paciente. Então eu consigo extinguir silicone e consigo extinguir bisacrílico. É uma boa? É. Financeiramente é uma boa? É. Ganho paz? Nossa Senhora. O dia que vocês fizerem um mockup impresso e colocar em 2 segundos na boca do paciente, vocês vão se perguntar, por que eu não aprendi a fazer isso antes? Não tem mais muralha, não tem silicone, não tem resina bisacrílica. Tá? É possível? É. Consigo imprimir mockup? Consigo imprimir mockup, tá? E aí eu vou extinguir da minha vida os meus guias multifuncionais e os meus guias de preparo. Ah, Rafa, mas eu ainda vou fazer os meus guias de silicone para preparo, né? Que vão guiar o meu preparo. Eu consigo digitalizar isso? Consigo. Hoje em dia a gente faz os guias impressos. Então eu consigo abolir o silicone da minha vida. Olha que bacana. Consigo ser econômico e assertivo. Tá? Um caso clínico, só para exemplificar, dessa foto, que é o estágio real e atual do paciente, para essa, sabe quanto tempo tem de uma foto para outra? É o tempo de pegar a câmera. Porque eu demoro 3 segundos para provar um mockup desse. O paciente na cadeira eu encaixo. Então não tem guias, não tem bisacrílico. Tá? Se tiver alguma alteração eu consigo fazer. Tá? Só uma ilustração, é claro que não é assim que a gente prova, tá? Isso aqui é uma réplica de como saiu da impressora. A gente imprime com essas plataformas e com os suportes. Quando a gente fala em impressão 3D, o modelo tem que ser autossustentável, não pode flutuar, tá bom? Então tem que ter esses suportes. E aqui, após remoção desse suporte e apenas um brilho na resina, quanto menos mexer, melhor. Então a nossa impressora tem que ter um grau de fidelidade de definição muito boa para chegar num resultado desse e eu ganhar a hora clínica. Quanto menos mão eu tiver no processo, mais inteligente e econômico eu sou. Porque o que é caro no consultório, o que é? Hora clínica. Tá? Então eu vou trabalhar para que saia assim da minha impressora. E olha que bacana, a gente vai encaixar e esse é o meu protótipo que eu vou provar. Em alguns casos o paciente vai até embora para mostrar para algum familiar, porque depois é só ele desencaixar, tá? E o que está sendo desenvolvido é o quê? É como eu vou humanizar, como eu vou caracterizar essa peça. Por quê? As resinas impressas estão desenvolvendo muito. E então eu usava como provisória e como protótipo. Só que agora as resinas estão sendo incorporadas com carga cerâmica e eu consigo fazer peças de longa duração. Não vamos usar o termo definitivo, porque nada é definitivo. Vamos usar o termo longa duração. Tá bom? Então, com a adição de carga cerâmica, a resina cria uma resistência estrutural, uma durabilidade à abrasão, desgaste maior. Então, eu tenho que fazer o quê? Maquiar, caracterizar melhor essa resina. Ok? Olha que possibilidade bacana com a ilustração desse caso. Dá para perceber que é um caso de pediatria? Ou não? Dá para entender que é um caso de pediatria? Alguém já ouviu falar de amelogênese imperfeita? Alguém já falou de MIH? Já? Má formação de esmalte? Acontece bastante? Acontece. A curto prazo, qual era o planejamento? Coroa total metálica, era ou não era? Se eu quiser ser conservador, coroa total metálica. Hoje em dia eu consigo oferecer para uma criança, para não colocar cerâmica na boca de uma criança, eu consigo fazer uma peça impressa, se for um caso totalmente expulsivo como é esse, eu consigo fazer sem preparo? Sim, querido professor. Consigo fazer um trabalho assim?
caracterizar, maquiar e entregar. Então eu posso dizer que a impressão pode ser o chairside do futuro. Não só pode, como já é. Tá? Então eu posso fazer, nem preciso da origem desse modelo, eu posso fazer dentro disso da minha hora clínica? Posso. Se eu caprichar muito, esse procedimento aqui, em 1h30 eu consigo fazer? É viável hoje em dia? É. Então olha que bacana as possibilidades que abrem. Eu consigo entregar uma peça com um custo extremamente reduzido, muito rápido, sendo conservador. Não é bacana isso? A evolução dos materiais? Tá? Olha só que bacana. Ok? Então é o seguinte, o Demetrio falou bem, não sei se ele falou como a gente se conheceu, nós nos conhecemos no mestrado em odontologia digital, a partir daí surgiu a ideia de se montar um gap. Qual foi o nosso sofrimento na introdução na odontologia digital? Informação. A gente não tinha onde buscar informação, era tudo fragmentado. Então a gente formulou e formatou um curso de 8 meses, ok? Dividido em 8 módulos, dado dentro do laboratório Kion, um laboratório de excelência em odontologia digital. Então lá a gente tem a possibilidade. O que vocês viram aqui hoje foi, sabe o quê? A gente levantou e abaixou o lençol, rapidinho, só para dar uma noção do que tem embaixo, porque não dá para falar em... hoje nós somos bons, hein, meu? 50 minutos, estamos no time, hein? Então não tem como falar muito, isso é só uma amostra das possibilidades e, é claro, tentar captar vocês para que virem a chave para a odontologia digital, tá? Para isso a gente tem um curso, quem quiser informação, é só apontar a sua câmera para o QR Code, vocês vão receber um PDF nesse QR Code, lá se clicar no WhatsApp, cai direto no WhatsApp da nossa gerente lá, que é a Fátima, e ela vai passar todas as informações, tá? Em nome dos 4 do EOD, como a gente carinhosamente chama, queria agradecer a presença da Letícia, do Aloysio, que são alunos, ex-alunos e alunos, são repetentes, tá? Porque fizeram a primeira turma, estão na segunda, repetindo o curso, ou são masoquistas ou gostaram, tá? Não é verdade? Ou são masoquistas ou gostaram do curso, estão repetindo o curso, refazendo o curso, tá? E em nome dos 4, agradeço ao WAC, por ceder o espaço. Coloco o curso à disposição de vocês, inclusive você, viu, que está na linha lá para fazer, tá? Agradeço a presença e obrigado por... Nem acredito que é sexta-feira, 8 da noite. Achei que não ia ter ninguém aqui para nos ouvir. Mas obrigado pela presença. Beleza, pessoal?